Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou me arrumando aqui primeiro, viu, gente? Espera aí. Sejam todos bem-vindos à nossa associação. É sempre bom estar aqui no sábado de volta, né, falando um pouquinho com vocês, refletindo um pouquinho sobre alguns temas que a gente acha tão importante, né? E mais que isso, é muito bom ver a casa assim tão cheia, né? Sejam todos muito, muito bem-vindos mesmo. É com muito amor que nós recebemos todos vocês. E hoje foi nos dado então o tema da ação da prece, né? Um tema que muitas vezes a gente acaba que quando fazemos uma prece não entendemos muito bem o que a gente está fazendo, né? Ou às vezes a gente faz isso muito no automático, né? E hoje eu queria trazer para os amigos, né, um pouquinho dessa reflexão, né, sobre essa ação efetivamente da nossa prece no nosso dia a dia, para que todos aqui possam refletir em casa, aqui conosco, lançar essa sementinha. E aí a gente vai buscando e a gente vai poder então aqui conseguindo evoluir, né, de acordo com as leis de Deus, né? Bom, meus amigos, a prece, então, a gente entende que ela é um momento que a gente tem com a gente, com Deus, com as entidades superiores. Ela também é um movimento, né? Ela nos faz movimentar, né? Assim como o Evangelho nos faz movimentar, né? Ele nos movimenta a nossa ação, né? A prece também está embutida nesse contexto de movimento, né? Então, meus amigos, essa prece, quando nós a fazemos, ela nos direciona para dentro de nós. Ela nos faz pensar primeiro, né? Nos faz entrar para dentro de nós mesmos, né? Assim dizendo, para que a gente possa, através do nosso pensamento, emanar aquele nosso desejo, aquele nosso pedido, aquela nossa glorificação, aquele nosso agradecimento, né? Se nós entendemos então que o pensamento que nos dirige à prece é o pensamento que nos dirige à prece, a gente então também tem que entender como que essa prece alcança o seu objetivo, como essa prece alcança as entidades superiores, como essa prece alcança a Deus, né? E para isso a gente tem que entender que todos nós aqui, agora, neste momento, encarnados e desencarnados, estamos envoltos, imersos, todos no fluido universal, né? Através do pensamento, então, essa prece ela percorre esse fluido, né? E ela se direciona ali ao seu destino, né? Que seja quando comunicamos diretamente a Deus ou às entidades superiores, né? Para ficar um pouquinho mais claro, né? É como se a gente pensasse nas vibrações das ondas sonoras, né? E aí assim como o ar, né, está para a transmissão do som, a gente tem o fluido universal transmitindo então essa nossa prece. Lá no Evangelho, né, diz o seguinte: quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para um desencarnado ou vice-versa, né, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento. Então vejam, né, não sou eu que estou falando, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Uma outra orientação que nos é dada também no Evangelho é que essa prece ela não precisa ser demorada, a gente não precisa usar de palavras difíceis, de palavras rebuscadas, ela precisa ser aquela que vem com sinceridade dentro de nós, né? Essa prece direta, objetiva, sem rodeios,
né? De coração e não aquela prece somente mecânica que a gente às vezes faz mexendo os nossos lábios, acompanhando uma outra prece que está acontecendo do nosso lado. Quantas vezes a gente já não fez isso em algum momento da nossa existência? Né? Lá no Evangelho também está escrito assim, ó: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda a parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Né? Mas o que a gente precisa entender é que, às vezes, quando a gente ora em comunhão, muitas vezes quando a gente tem, até no Evangelho tem esse exemplo, né? Muitas vezes tem 100 pessoas orando com um objetivo, mas nem todos estão orando de fato, estão naquela ação mecânica, né? E outras vezes, 2 ou 3 com o mesmo objetivo em oração fazem muito mais do que aqueles 100 que estavam ali, né? Então isso também é importante, porque a cada um é analisado individualmente, né, esse poder da prece, esse alcance que será dado. Ainda fazendo menção ao Evangelho, né, aí em 2 São Mateus, né, no capítulo 6, nos versículos de 5 a 8, está escrito: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhos peçais. Então olha que importante, né? Ele diz de novo para nós, né? Ele reafirma, né, que nós não precisamos de muitas palavras para poder exprimir o nosso desejo, para poder fazer a nossa oração de pedido, de agradecimento ou de louvor, né? Isso não é importante. Não é importante que rebusquemos as nossas palavras, né? Mais uma vez essa reafirmação, né? Sejamos simples, sejamos objetivos, né, nesse nosso pensamento. Mas qual é esse sentimento, então, que a gente vai oferecer com essa nossa prece? Que sentimento é esse que nós devemos buscar? Primeiro a gente se interioriza, e essa interiorização não quer dizer que a gente precisa estar num lugar fechado, né, num lugar cerrado, para que a gente possa estar em contato com Deus. Essa interiorização, essa busca, né, ela pode ser feita em qualquer lugar, não é isso que ele disse aqui para nós? Né? A gente pode fazer ela aqui, neste momento, a gente pode fazer ela na nossa casa, no nosso trabalho, né? No carro, muitas vezes, né? Quando nos interpelamos por aí com algum fato, por exemplo, durante o trânsito, para que vamos deixar aquela situação chegar numa situação de raiva de um outro motorista, se a gente pode simplesmente tentar fazer uma oração para a gente serenar aquele nosso coração naquele momento. Então não tem momento, né? A qualquer momento podemos fazer uma oração, fazer uma prece. Quem recebe essa minha prece? Né? A quem ela é destinada? E os Espíritos falam isso, né, ali no Evangelho. Quando a prece é direcionada a Deus, os Espíritos de boa vontade, eles são incumbidos da sua execução, conforme a sua vontade, conforme a vontade de Deus, né? E as direcionadas aos Espíritos de boa vontade são reportadas a Deus, para que assim então seja respeitada também a sua vontade. Então, a gente, lendo esse trecho do Evangelho, entende que nada é realizado pela espiritualidade sem a vontade de Deus. Toda intercessão passa pela vontade dele. No Evangelho segundo o Espiritismo, também lá no capítulo 27, é o capítulo Pedi e obtereis, diz: orai a vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa.
né, ele também reafirma, né, esse segredo, esse orar em segredo, esse orar dentro, né, esse convite para que essa nossa oração seja interiorizada, seja rebuscada dentro de nós, seja buscada dentro de nós, né? Então vamos oferecer esses melhores sentimentos que temos, né, para que a nossa fé legitimamente seja colocada, para que esses fluidos, né, esses fluidos que nós buscamos, né, esses fluidos que nós buscamos alcançar através dos nossos pedidos, né, sejam alcançados e sejam melhores direcionados. Eles também nos dizem para orar com humildade, né, sem nos colocarmos em evidência, para não deixarmos que o nosso egoísmo tome conta de nós, ou que o nosso orgulho tome conta de nós. Então, orar com humildade. E ainda, né, mais uma reafirmação, porque não é o número de palavras que nos fará ser escutados, mas é a sinceridade com que nós proferimos estas palavras, né? Proferir aqui, eu quero que vocês entendam que não precisamos proferir isto alto, né? A gente pode fazer isso em forma de pensamento, né? Que é essa ação, é a transmissão do nosso pensamento. Essa é a ação da prece, né? Mas se Deus nos conhece tão intimamente, igual a gente está falando aqui, né, e sabe de todas essas nossas necessidades, por que então nós devemos orar? Se Ele já sabe as nossas necessidades, por que nós devemos pedir o que nós achamos que devemos pedir a Deus? Né? Ou porque nós devemos agradecer, ou porque nós devemos glorificá-lo, se Ele já sabe da sua potência, né? E realmente é um excelente questionamento, né? Eu já me fiz muitas vezes em outras épocas, né? Mas, meus amigos, vamos pensar assim, né? Será que valeria a Deus nos dar então a razão e a inteligência? Por que Ele nos deu razão e inteligência então? Não seria mais fácil nós deixarmos isso tudo ao acaso? Né? Para que nós vamos desviar de um raio então? Vamos deixar ele cair na nossa cabeça? Né? Já que a gente acha que Deus que é assim, né? Que a gente não precisa, né, de fazer nenhum pedido, nenhuma glorificação a Ele, né? Mas assim, meus amigos, Deus não estaria sendo benevolente, né, com os seus filhos, né? Porque nós podemos ter um momento, né, por exemplo, de redenção, de perdão. Nós podemos ter um momento, Senhor, me perdoa, pois eu errei aqui. E eu quero melhorar, né? E o nosso livre-arbítrio, nesse momento, de ter esse desejo de redenção, né? Então, meus amigos, Ele sabe sim o que é melhor para nós. E muitas vezes, Ele deixa que a gente às vezes passe por algumas dificuldades, mas Ele sabe que será melhor para nós. Porque lá na frente, nós vamos olhar para trás e vamos entender por que e qual era aquela nossa necessidade naquele momento. Né? Lá no Evangelho está escrito que Deus criou o homem livre para agir, né? E assim sendo, os seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda esse mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinadas sempre a essa anuência à sua vontade, né? Então tudo acontece pela sabedoria deste Deus que é infinito, né? E isso é muito interessante, né, meus amigos?
né? O Espírito da Verdade traz para nós e outros espíritos dentro do Evangelho, né? Que é esse reforço, né? De que o homem é livre pelas suas escolhas, é livre a fazer as suas escolhas, né? E da mesma forma ele torna esse caminho mutável no seu direcionamento. Nós mudamos o nosso caminho pelas escolhas que nós fazemos, né? Olha isso como é bonito da parte de Deus. A benevolência de Deus para conosco em permitir que nós escolhamos o nosso caminho. Às vezes a gente escolhe errado, né? Mas é da benevolência dele também deixar que escolhamos errados, porque também aprendemos através dessa nossa escolha errada, né? Então, meus amigos, resumindo esta parte, né, a gente entende que os espíritos, eles intercederão por nós, né? Ou os espíritos que nos auxiliam, esses espíritos de boa vontade, né, a quem muitas vezes pedimos, aos nossos mentores, né, um espírito amigo, né, mas tudo isso passa pelo conhecimento de Deus. E crendo na sabedoria deste Pai, né, que sabe realmente o que é melhor para o seu filho, né, ele sabe também que nem todo o pedido lhe é lícito, né? Então a gente ainda reflete sobre aquela máxima, né? Concedido-vos será o que quer que pedirdes pela prece, né? Mas a gente tem que entender também, né, que, por exemplo, quando nós pedimos que Deus nos afaste do mal, né, os espíritos não afastarão efetivamente o mal, né, mas eles desviarão a nós do mau pensamento que nos é sugerido, né, sem infringir nenhuma lei e ainda garantindo o nosso livre-arbítrio naquela situação. Então, quando percebemos que estamos sob a influência e pedimos, ai Senhor, afasta do mal, afasta-nos do mal, afasta fulano do mal, né? Muitas vezes os espíritos intercederão, né, não afastando o mal, né, mas mudando aquele caminho para que a gente possa fazer aquela escolha de seguir naquele caminho que nos foi sugerido, aquele momento de raciocínio, sabe? Aquele momento que às vezes nos testa, né? Para testar justamente essa nossa escolha, né? E aí eles ainda dizem, né? Quer Deus que seja assim para que aquele que tem a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar as palavras pedi e obtereis. É ilógico, então, deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, né, a providência melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como um cirurgião que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Quem aqui já passou por algum tipo de cirurgia sabe que a gente tem um pós-operatório. E esse pós-operatório nos gera dor, nos gera um certo sofrimento, mas a gente vai ter a cura. E é mais ou menos nessa analogia também. A gente às vezes vai precisar de um certo sofrimento para que a nossa cura real e verdadeira se faça presente na nossa caminhada. Tenhamos fé, meus amigos, tenhamos fé. Né? Que não tenhamos revolta, então, mas sim resiliência, né? Para entender que Deus realmente sabe o que é melhor para nós. Mas tenhamos ação, né? Não só pedimos a Ele, né, para que se resolva o nosso problema, mas que nós tenhamos força para suportar o nosso problema, né? E assim,
né, pelo intermédio dos Espíritos, teremos força para enfrentar essa nossa batalha diária que enfrentamos e que só cada um de nós sabe o que nós enfrentamos. E é aí que muitas vezes nos vem a revolta. Por que Deus faz isso comigo? Né? É esse teste de fé. Então, amigos, não percamos essa nossa fé. Continuamos acreditando que Deus está por nós, Ele é por nós e Ele sabe o que para nós é melhor neste momento. Tenhamos força, pedimos força nestes momentos. Né? Mas, meus amigos, eu acabei de dizer também que a gente deve fazer essa prece com sinceridade, que é de dentro de nós, né? Uma prece que seja direta, que seja objetiva, mas e naqueles momentos em que nós não conseguimos, em que nós não temos forças para fazer uma oração, né? O que nós podemos fazer, né? Muitas vezes intercedem por nós, familiares, amigos, né? E muitas vezes também somos atendidos assim. E muitas vezes podemos socorrer a preces que já temos prontas, né? E aí eu deixo também para sugestão dos amigos, inclusive no nosso capítulo 28, né, uma coletânea de preces espíritas que está presente lá no finalzinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E muitas vezes elas são assim, aquela pílula que às vezes a gente precisa tomar, sabe? Para aquele nosso remédio de imediato, para que a gente possa ler e refletir naquele momento e aí começar a internalizar e começar a fazer aquela nossa prece que a gente necessita. E são preces comentadas, são preces que nos orientam, né? São preces muito, muito bonitas e que eu recomendo a leitura de todos e a reflexão também, viu? Então, às vezes, a gente precisa de ajuda, né, para orar. Mas também o que vale na prece é sempre a sinceridade, seja ela lida ou seja ela feita do coração assim repentinamente. O que importa é a sinceridade na qual nós estamos tendo para aquele momento que nós estamos projetando essa prece. Lá no Evangelho está escrito: o objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus se aceita todas as formas quando elas são sinceras. Então, ler ou não ler, fazer repentinamente uma prece, não importa, desde que ela seja sincera. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então não rebaixemos Deus. Mas não adianta também a gente orar sem que a gente conheça verdadeiramente as palavras com que a gente está proferindo. Então, quando a gente não reconhecer alguma palavra de alguma prece que estamos lendo, ou de uma prece que a gente sabe, às vezes decora, então vamos buscar qual é esse significado para que a gente comece a internalizar aquelas palavras dentro de nós. E assim essa prece vai soar muito mais sincera, vai soar com muito mais objetividade. Nós vamos transmitir através daquele fluido universal essa prece com muito mais clareza para aqueles que a receberem. E aí, meus amigos, alguém pode estar se perguntando: alguma prece
pode ser repelida, né? E lá no Evangelho também é respondido. Repelida só é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. E se eu me considero inútil, então, eu não posso orar? Eu não posso orar para o outro se eu me considero um inútil? Né? Também está escrito essa orientação lá no Evangelho. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. Né? E, meus amigos, e aquela oração tão famosa? Né? Eu acho que todos conhecem, a nossa oração dominical. Né? A oração que foi proferida por Jesus, né? Se eu não me engano, a Pedro, né? Numa orientação. Né? E segundo os Espíritos, eles trazem para nós que essa é uma oração símbolo, uma orientação modelo. Né? Eu trouxe ela para nós, né, com pequenas reflexões, mas para que a gente possa ir buscá-la também lá no nosso Evangelho. Nós temos essa oração também lá toda comentada em forma de oração para que a gente possa fazê-la. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Né? Glorificamos nosso Deus. Né? Venha o teu reino. Né? Porque a gente sabe, né? Ele deu para nós as leis de sabedoria, né? Para que a gente possa praticá-las, e quando nós praticarmos essas leis, entraremos no reino de Deus, né? Porque a felicidade nos conquistará. Faça a tua vontade assim na terra como no céu. Faça essa vontade de Deus. Né? Mais uma vez, Jesus reafirmou que tudo é pela vontade dele. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o pão, meus amigos, é a força para o trabalho, para que aí adquiramos o pão. Não é que de repente nos chegará esse pão do nada, né? Mas a gente precisa ter a força para que a gente possa trabalhar e conquistar. E também se refere ao nosso alimento espiritual. É o que nós estamos aqui hoje fazendo. Né? Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Toda a lei, então, de amor, de justiça e de caridade está aqui embutida. Né? Não nos deixe entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Né? Pedimos força, então, novamente, para resistir às sugestões dos espíritos maus. Né? E assim seja. O assim seja, ele também é uma força, é um símbolo, né? Porque ele também reafirma que nós curvamos à sabedoria infinita de Deus e aceitamos a vontade dele e não a nossa, pois ele sabe o que nos melhor convém. Né? Os Espíritos falam, né, de todas as preces, não só por ter sido proferida por Jesus, mas então por suprir todas conforme os pensamentos que lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublime na simplicidade. Com efeito, de uma forma muito singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Tudo está contido nessa pequena oração. Uma oração poderosa. Está lá no capítulo 28. Viu, meus amigos? A oração dominical bem comentada, e eu deixo aqui de sugestão para os amigos. Para a gente se encaminhar para o encerramento, né, que nós já estamos findando a nossa hora, né, e a nossa reflexão de hoje, eu vou também aqui deixar para os amigos uma das preces que, na minha opinião, é uma das preces mais bonitas que a gente tem, foi recebida numa noite de Natal. Né? Ela está lá numa obra francesa chamada Radiações da Vida Espiritual, em tradução livre, e foi psicografada pela médium Madame Creu, publicada em Bordeaux em 1873.
Pelo espírito de Cáritas, então, prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Meus amigos, fica aqui em forma de oração a prece de Cáritas para todos. Muito, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Eu espero que hoje o estudo seja realmente para a nossa reflexão sobre essa ação da prece através do pensamento. Lembrar disso, né? Que o nosso pensamento é quem faz essa ação chegar efetivamente aonde nós queremos. E é o que eu tenho e desejo para todos, né? Um bom sábado, uma boa noite de sábado para todos, de sexta para quem estará nos assistindo daqui a pouco, né? Fiquem em paz, vão em paz para a casa de vocês e com toda a família, né? Muito obrigado.